ele é o resultado da minha pesquisa de mestrado em Sociologia, que eu fiz na Unicamp de 2008 a 2010. E a ideia do livro surgiu como uma curiosidade a respeito do que era o chavismo, era um tema que começava a ganhar espaço maior, principalmente depois que o Chaves falou em socialismo do século XXI. E aí tinha na imprensa muita crítica e na esquerda um entusiasmo que também era um pouco superficial. Eu sentia que era superficial. Então resolvi ir para a Venezuela, dar início ao processo da pesquisa de mestrado aqui no Brasil e depois fazer um estágio de pesquisa na Venezuela que durou 3 meses e que foi ótimo para ter contato com a história do país, que é basicamente o que o livro traz na primeira parte. Bom, o processo chavista ele é muito contraditório. Então, se você se restringir ao entusiasmo da esquerda e às críticas da direita, você não consegue entender o processo. E ir para lá foi muito importante para perceber isso, porque lá também a sociedade é muito polarizada entre chavistas e antichavistas. Os chavistas não gostam dos antichavistas, os antichavistas não gostam dos chavistas, e eu era criticado pelos dois lados. Então aí você já percebe o quanto que o processo é contraditório e difícil de ser compreendido, né? E o que existe, na verdade, não é um socialismo do século XXI, como ele dizia. Isso é uma definição muito mais discursiva, que esbarra em vários problemas estruturais, econômicos, e também não é um simples populismo como uma boa parte da crítica de direita tenta resumir. Assim. O chavismo transformou muitas questões importantes da Venezuela. Olhando de perto, você percebe que ele não alcançou, talvez, o que ele prometia no discurso. Mas então ele está ali no meio caminho, e esse meio caminho é o que é difícil de perceber se você fica nos polos ali do chavismo e do antichavismo, que saindo da Venezuela também existe esse polo esquerda, direita, entusiasmo e muita crítica. Acho que, no geral, para a América Latina ele teve um peso importantíssimo, porque a eleição dele, ele foi eleito em 98, assumiu em 99, foi o primeiro governo que se pode chamar de esquerda na América Latina, chamar num sentido muito amplo. Depois vieram Lula, vieram Evo Morales, os Kirchner na Argentina, então ele inaugura um processo que a gente pode entender como uma crise da hegemonia neoliberal na América Latina. São governos, todos esses, que de alguma forma faziam crítica ao modelo neoliberal. Algumas mais profundas, outras menos, alguns fizeram mudanças mais profundas também quando chegaram ao governo, outros não fizeram tantas. Mas o Chaves, ele inaugura esse processo. Eu acho que ele ajudou um pouco a América Latina se redescobrisse algumas questões sociais e políticas que estavam esquecidas. E do ponto de vista do país, principalmente do ponto de vista econômico, as transformações são muito menores. Assim, as transformações, a promessa, por exemplo, de evoluir na questão econômica e deixar um pouco a dependência da renda petroleira na Venezuela não foi superada. É claro, não é só culpa do Chaves, esse é um problema que a Venezuela tem desde o início do século XX, mas é uma promessa que não foi cumprida e que até hoje é uma barreira dentro do país para que se possa realmente avançar no processo. Nos últimos anos, se a gente olha, já acontecia isso com Chaves, e agora, após Chaves, você percebe que já tem uma estagnação, assim, não tem grandes mudanças ocorrendo mais no país. E esse esfriamento é o maior problema, assim, do processo. Ele traz grandes vantagens discursivas, simbólicas, mas do ponto de vista material, ele é mais restrito. Sem contar, claro, um fato muito importante que foi a diminuição da pobreza e da desigualdade na Venezuela, que isso é consenso, inclusive para a oposição. Então, essa é uma vitória material do governo Chávez.